Do frango à fama, conversa com Raul de Oliveira. Quem é o Raul de Oliveira? Olá, Paulo. Quem é o Raul de Oliveira? É sempre uma pergunta tramada. Especialmente vinda de ti e nunca inesperada. Não, o Raul de Oliveira também é muito simples de explicar quem é o Raul de Oliveira. Eu costumo dizer que encarno duas personagens, o Raul de Oliveira e o Miguel das Medas. Portanto, falar do Raul de Oliveira, sou mais reservado. Acho que o Raul é uma pessoa diferente do Miguel das Medas, e que tem os seus defeitos, tem as suas virtudes. Não é uma pessoa fácil, mas aqueles que o conhecem verdadeiramente acho que depois têm uma opinião diferente. Mas sou uma pessoa como tantas as outras, nada mais. Como é que é por estar por trás de uma casa mítica como a Casa dos Frangos? De norte a sul do país, um dos pontos de referência é a Casa dos Frangos, as Medas. Como é que sentes esse sentido de responsabilidade? É isso mesmo, responsabilidade. A responsabilidade repartida não só comigo, repartida neste momento também com o meu irmão e com toda a minha família, com todos aqueles que passaram, e que todos eles sentem o peso dessa responsabilidade. É uma responsabilidade não só a nível empresarial, é uma responsabilidade familiar e quando tocamos neste ponto aumenta essa responsabilidade. E aumenta-nos de uma forma que vivemos 24 horas sobre 24 horas. No mundo empresarial, eu diria que continuas a dar cartas. 3 anos consecutivos PME líder significa que estamos no caminho de uma solidificação, mas diria também de expansão. Esse não é um trabalho de dar cartas, não dar cartas, é um trabalho de equipa, sobretudo. É um trabalho que é feito por todos, desde o funcionário, do colaborador, que faz o serviço mais simples ou mais complexo. É uma responsabilidade de todos, isso é um reconhecimento de todos. É verdade que houve muita dedicação e houve alguns critérios que foram mais escrutinados para que pudéssemos, esse reconhecimento, se assim podemos falar sobre isso. Mas também Este reconhecimento influencia a vossa performance financeira, essencialmente a vossa performance e crescimento em termos da área financeira. Isto para quem não entende muito o que é ser PME líder, ajuda-me lá a compreender. PME líder foi um conceito que criaram em Portugal, como uma agência de competitividade e inovação, salvo erro, através também com o Turismo Portugal, para fazer aqui algum reconhecimento às empresas que têm critérios bem definidos, pequenas e sobretudo para as PME, não é? Que demonstram um desempenho, diria, superior, com uma gestão mais cuidada. Bem, e é isso que nós vamos entender ao longo desta nossa conversa, e vais-nos revelar com toda a certeza alguns segredos que deram origem a esse grande sucesso. De onde é que vem o Raul e como é que nasceu esta tua paixão pela restauração? É tão natural que começa... Porque tu nasces no meio da restauração. Eu diria, tu nasces no meio do frango. Eu nasci e fui criado ali. Além de nascer, fui criado ali. Portanto, nasce naturalmente, faz parte da educação. Nós cruzámos, curiosamente, nesta cena, eu nas minhas férias e tu andavas lá um puto reguila. Isso mesmo. Né? Já, portanto, tu conheces já bem. Com uma energia, uma cena fora da caixa. Tu conheces melhor exatamente, do que eu esse aspecto, porque tu já tinhas um sentido de responsabilidade que eu não tinha,
não é? E tu percorreste todos os corredores daquela casa. Isto era tipo, é para fazer, é agora, é para vamos embora. Vamos, pronto. E talvez a minha irreverência, miúdo, que tu exatamente, muito irreverência. Que hoje, talvez esse Raul não seja o mesmo, que aprendeu com essa irreverência, que às vezes exagerada, mas eu também que isso me alimentou. E alimentou-me, portanto, eu como o meu irmão, morámos lá, como tu sabes. Exatamente. Portanto, os meus pais deram-nos tudo aquilo que puderam e um pouco mais além, diria eu, e sempre nos mostraram, e nós sempre estivemos muito próximos dos trabalhos que eles faziam, eles e os meus tios, portanto, toda a minha família, os meus primos, todos vivíamos ali. E qual foi aquele momento onde tu verdadeiramente decidistes, ou isso foi surgindo gradualmente, a restauração é a minha paixão, é por aqui o meu caminho? Qual foi o momento onde tu verdadeiramente sentiste isso? Essa tua vocação, digamos assim. Olha, perguntaste-me isso, traz-me alguma nostalgia para já. Porque há várias pessoas, muitas pessoas, como tu sabes, que passaram naquela empresa, naquele restaurante, uma pequena empresa, um restaurante familiar e mais nada do que isso, uma churrasqueira, como eu gosto que lhe chamem, que eu acho que é uma churrasqueira e continua a ser. Nós não somos um restaurante, somos uma churrasqueira. Há duas pessoas que marcam muito. O meu avô, Zé Aires, e o meu tio-avô, Armando Henriques Rosa, que tu tão bem conheceste, que uma pessoa também muito querida, aqui, muito familiar, muito querida, exatamente, de quem tu tens certamente boas recordações. E com o meu pai e com os meus tios. Portanto, e surge um bocadinho naturalmente, mas há ali um momento da minha vida, eu nunca fui um excelente aluno e sempre fui muito irreverente, tanto em casa como na escola, portanto não escondia nada a ninguém, portanto não parece que um dia, eu quando começo a chegar à idade mais adulta... Os mentes brilhantes, têm um problema com a escola. Estão completamente fora da caixa e fora da escola. Eu teria que ser um bom aluno e nem sou um mente brilhante, não, mas gosto muito de ser assim. E o meu avô expressou percebeu cedo também, e ele já estava fora do restaurante, porque ele só, infelizmente, teve pouco tempo para usufruir da sua maneira de viver a vida, que eu invejo. Porque se ele tivesse vivido, ele sabia viver a vida como poucos, mas Deus quis que não fosse assim, alguma razão foi. E ele também deu a notar isso, e sempre me dizia, lembro-me muitas vezes, muitas vezes, aliás, que estava com ele, ou que fazíamos a viagem num Mercedes que ele tinha, num 300, ou no trator, e ele dizia muitas vezes, ele ia me incentivando, ele percebia, este gajo não dá para a escola, se calhar... se calhar é por aqui. Pode ser o caminho da vida do empresário, ele foi dando não é? esses sinais. Depois também tomei bons exemplos, duas pessoas totalmente diferentes, o meu avô e o meu tio-avô Armando, que gostava de o ver e como tu sabes, ainda hoje é aquele escritório, e eu gostava de ir lá bisbilhotar, não tinha autorização para lá entrar, mas como tu sabes, ele tinha aquela letra perfeita, aquelas coisas, e ele escrevia muito bem, e ainda hoje eu tenho guardado isso religiosamente. E naqueles livros, como tu bem sabes, do débito e do haver, e ele tinha as continhas, e aquilo metia-me... Eu sentia-me, também via o meu pai no escritório, e eu às vezes sentava até em tal, porque fumava um cigarro, e eles na máquina calculadora, que eu ainda hoje uso, uma máquina calculadora, de rolo de papel, exatamente, e uma caneta Bic cor de laranja e um lápis e uma borracha. E eu disse, e aqui eu acho foram assim que se criaram grandes economias, foram assim que se criaram grandes empresas rentáveis. Não diria que são, ou seja, mas empresas não precisam nem ser grandes, nem muito tempo, precisam ser sustentáveis. E eu acho, ou seja, prever e ter tudo acautelado. E eles sempre tiveram isso. Deixaram-me este legado, todos, do meu pai, os meus tios, todos que ali passaram, todos foram sempre muito corretos nisto. Do ponto de vista de te motivarem, de te instruírem, enfim, de através do seu exemplo,
como criar empresas sustentáveis. Sim, e as empresas sustentáveis não precisam ser grandes empresas, não temos de ter... não, as boas empresas são aquelas que se conseguem, no meu entender, prolongar e evoluir no tempo, sim, mas prolongar no tempo e terem a responsabilidade social. Eu costumo dizer isto. Exatamente. A empresa não é minha, a empresa não é do meu irmão. A Oliveira e Rosas Limitada é de todos aqueles que todos lá trabalham. Clientes, e aquilo tem uma responsabilidade social. Pois é, estás aí a falar numa cena que faz todo sentido. Nós achamos que as empresas são nossas, pá, mas jamais as empresas são nossas. Não são. Nós somos... Nós estamos mandatados pelos nossos clientes a prestar-lhe o melhor serviço possível. Porque a partir do momento que as nossas empresas deixem de ter clientes, deixaram de ter o propósito e morrem simplesmente. Portanto, aí faz todo sentido. Pá, a história mais caricata que tenhas tido com um cliente, recordas-te? Epá, tantas. Alguma que eventualmente, enfim, te surja... Tantas. Tive tantas, às vezes é difícil lembrar-me de algumas, mas tenho algumas. Não consigo, olha, vou-vos contar-te uma história assim, num contexto assim, porque envolve a empresa familiar e envolve-me a mim pessoal e envolve clientes, amigos e duas pessoas com quem eu aprendi muito. Tenho uma estima enorme por elas, o Sr. Alberto Mário e o Sr. São Nelson Coelho. Exatamente, duas pessoas com quem eu tenho bastante saudades e que eu, enquanto os meus 18, 19, 20, 21, 22 anos, andei ali um período de tempo que praticamente religiosamente todas as quartas-feiras nós os três estávamos e almoçávamos e partilhávamos a mesa e histórias. E eu, um miúdo com 20 anos. E foi aí que aprendeste e amadureceste, não é? Sem dúvida, me ensinaram muito. Eu diria assim, pá, eram tipo as raposas velhas que sabiam tudo. Ou seja, bastava um olhar, bastava muitas das vezes ouvirem 2 ou 3 minutos para perceber qual era o resultado que a cena ia gerar, não era? Era. Acima de tudo ensinaram-me uma coisa, a preocupação que devemos ter com os nossos amigos, com verdadeiramente que nós consideramos nossos amigos. E eles estavam-me sempre a dar ideias para o restaurante, pá, faça isto. Ainda hoje, por exemplo, faço uma coisa de frutas, não, traga uma fruta assim, foram coisas, tudo vou buscar um bocadinho um cliente ou outro. Ou seja, são os clientes que te inspiram e que me ensinam. Como é que é essa cena da fruta, do gelado? Como é que é? Faço ali uma barcazinha com umas frutas e vem tudo um bocado inspirado até no Sr. Alberto e no Sr. Nelson Coelho. O Sr. Nelson era uma pessoa que gostava muito da fruta, gostava muito era uma pessoa, gostava de ter tudo a brilhar, tudo perfeito. Não gostava muito ali, ele gostava muito da perfeição. Era um homem que gostava muito da perfeição. Aliás, aproveito para dizer que os filhos saíram a eles e a perfeição está neles. Sem dúvida. Pessoas com quem eu estimo e adoro. Nessa altura em que tu começas a ter noção de negócio, começas a dar os primeiros passos, sentias de alguma forma a concorrência? Ou como é? Porque... Na zona onde o teu restaurante está implementado, aqui há muitos anos atrás, o frango de churrasco vocês eram os líderes, não é? Ou seja, poderia haver alguns pequenos restaurantes que tivessem o frango ao fim de semana, mas vocês realmente eram, digamos assim, os reis do frango de churrasco, ainda hoje, mas nessa altura ainda era mais predominante. Sim, nós efetivamente sempre como vocês sabem, sempre tivemos o frango como sendo o nosso ex-libris, ainda hoje prato nobre, não é? E somos nós, gostamos e temos imenso gosto em tratar o frango de uma maneira especial e apresentá-lo, temos muito critério, somos muito rigorosos relativamente ao frango de churrasco. É claro que segredo é segredo. E vamos manter o segredo do frango de churrasco. Pá, mas salta à vista a questão da crocância do frango, crocância por fora, suculento por dentro, não é grande nem pequeno, tem o tamanho certo. É isto que a gente pode definir
o teu frango de churrasco. Sim, lá está, tem tudo a ver com... Feito no carvão. Feito na brasa do carvão, mesmo há 50 e tal anos atrás. Portanto, a tradição mantém-se. A tradição mantém-se. Agora aproveito para te contar uma história também engraçada sobre isso, porque também contei agora há pouco tempo. E também para falar de uma pessoa que foi extremamente importante naquela casa e para o nosso conselho, para a nossa economia, e é um nome que todos vão reconhecer isso, que é do Sr. Cassiano. O Sr. Cassiano Alves Bandeira, que ainda hoje me pedem frango a Cassiano. Pronto, como é que é o frango a Cassiano? Às vezes as pessoas surpreendem-se, porque depois algumas pedem porque ouviram, disse, pá, se o Sr. Cassiano pede este frango é porque isto deve ser bom, isto é um frango especial, é uma coisa que eles têm engordado aí só para o Sr. Cassiano e portanto isto tem que ser algo estratosférico, não te dizes. Bom, o problema é que depois as pessoas não conseguem que me devolvem, quem não sabe devolve o frango para trás, porque aquilo só o Cassiano e o Rui que seguem as pegadas do pai nesse sentido é que conseguem comer, porque é extremamente picante, mas é uma coisa, eu não consigo, mas há pessoas que adoram, então o frango a Cassiano foi ficando. Ou seja, é um frango com uma dupla dose de picante. Diria uma tripla dose de picante, que aquilo chega só a um ponto, que a crocância do frango... E depois houve ali um toque também que apreciei, que tem a ver da forma como tu partes o pito. Ou seja, já não é aquele frango trinchado ao meio, mas é aquele frango que vem muito bem cortado, onde nós quase não percebemos a parte do peito, que é sempre aquela parte menos suculenta, sim, não é? Mas também adotaste aí uma cena de partir aquilo diferente. Lá estão, são decisões... Porque isto tem tudo a ver também com a evolução do próprio cliente. Porque, olha, eu vou, não te vou roubar tempo só para explicar isto do Sr. Cassiano. E depois vai no encontro daquilo que estás a dizer. O Sr. Cassiano almoçava religiosamente às quintas-feiras nas mesas. E então porquê às quintas-feiras? Porque há muitos anos atrás nós fazíamos também, na altura o meu avô, criava-se os frangos, andava-se à procura de frangos, fazíamos a matança dos frangos, era lá feita. Exatamente. Portanto, vocês tinham quase como uma rede de criadores para vocês. Isso mesmo. E então, o que é que acontece? As matanças eram feitas a um dia específico. E então, o Sr. Cassiano ia lá às quintas-feiras e dizia, quinta-feira é a matança. Depois quando começámos a adotar a matança no Nogueiro, em Góis, e também quer fazer aqui a devida vénia ao aviário do Nogueiro, que fazia também a matança, e hoje o Pedro, que nos estima com muita consideração, e nós temos muita consideração por os nossos parceiros, os nossos fornecedores, e sem dúvida que eles sempre foram uma peça fundamental. Mas, para não fugir da história, o Sr. Cassiano, como ele fazia uma matança, era um dia, depois tínhamos a folga quarta-feira, então podíamos nos organizar melhor. Então o Sr. Cassiano, ele que era para ter a certeza, e ele dizia assim, o frango hoje é fresco, ou seja, é fresco no sentido de tem uma matança, tem pouco tempo de pronto. Exatamente. Porque nós, nessa altura, não estava parte do restaurante, tínhamos uma câmara frigorífica emprestada, era difícil fazer esta gerência, esta gestão toda do frango. Logicamente que só para fazermos aqui o enquadramento, se me permites, e para, muito embora seja uma pessoa subejamente conhecida, o Sr. Cassiano Bandeira é o fundador do grupo Alves Bandeira, que hoje tem uma dimensão nacional e eventualmente, e diria que até já internacional. Sim, né? Pois, portanto tem uma expansão. E eles, aliás, não estão a comemorar os 50 anos do grupo Alves Bandeira. Exatamente. Pessoas com quem sempre tivemos uma grande consideração, que eu tenho uma amizade e costumo muito falar sobre os adjetivos possíveis que eu possa agradecer tudo aquilo, e aproveito aqui sinceramente para poder fazer esse agradecimento, quase para dizer não obrigado, mas que estarei sempre obrigado com essas pessoas, com o Rui, com o Pedro, com toda a família, porque foram com pessoas como estas que nos ajudam
no sentido de constroem valor, constroem não é? valor, Constroem mantém valor. confiança que nos têm trazido efetivamente potenciais clientes que nos têm que, às vezes, porque isto ninguém faz tudo sozinho, as empresas hoje não trabalham todas sozinhas, e depois há aqui pode haver algo que o restaurante tem a ver com. Eu quase que diria que tu podes fazer uma moldura, dos teus professores de faculdade da quarta-feira, não é? Dos teus professores de faculdade de quarta-feira, é merecida uma moldura e, naturalmente, uma moldura gigante para todas aquelas pessoas que efetivamente impulsionaram. E como é que sentiste esse impulso dessas pessoas? Ou seja, trouxeram mais clientes, mas há pouco referias um aspecto importante, que o teu próprio cliente ia dando inputs para tu introduzires ou novas coisas no teu restaurante, ou novos pratos, enfim. Porquê? Porque muito mais do que frango. Sim, é isso mesmo, ou seja, depois começámos a perceber, há aqui 2 ou 3 momentos que nos marcam. Há aqui a crise de nitrofuranos, a gripe das aves, tudo criou aí um certo pânico, não é? Nos fez repensar, porque efetivamente... Isso foi em que ano? A crise dos nitrofuranos já foi... Eu agora não quero precisar, mas eu penso que já foi no início do século XX. Exatamente. Salvo erro. Penso que não quero estar século aqui a XXI, ok. Sim, é uma cena que tem aí foi, alguns anos, não é? Foi. Isso levou a repensar do frango e do frango passares a ter muito mais alternativas. Há outra coisa aqui que nos começou... Isso foi nefasto. Sim, foi assustador. Ali aqueles primeiros dias foram assustadores. Depois tivemos aqui também o crescimento e a marca que houve da chanfana. Exatamente. E nós, logicamente, não podíamos estar de fora, nem podíamos deixar de apoiar, dar o nosso contributo à economia local. Portanto, tivemos que estar. E aqui isto porquê? Porque foi transversal a todos os restaurantes. Ou seja, tu achas para ti importante, a nível da restauração também, cultivar e desenvolver aquilo que são os saberes e tradições da cozinha tradicional, regional mesmo? Achas que isso é importante? E de que maneira é que tu achas que isso pode alavancar o teu negócio? Como falaste há pouco da questão da chanfana. Olha, porque, repara, nós somos um concelho, nós estamos inseridos, não podemos nos dissociar do meio envolvente. O restaurante, o churrasqueiro As Medas, foi criada à beira da Nacional 17, que abriu 2 casas de frangos, de quem eu também faço a devida vénia à Casa dos Frangos de Oliveira, de quem tenho, aliás, hoje desmarquei um encontro que tinha com a Casa dos Frangos de Oliveira, para poder estar aqui a falar contigo. Portanto, podíamos estar aqui, podia estar lá a brindar com um bom vinho branco, de certeza que estávamos, e a partilharmos experiências e de quem temos uma proximidade e uma relação muito boa. Isso é salutar. Isto faz com que todos melhoremos muito. E a Estrada da Beira deixou de ser a Estrada da Beira, como tu sabes. Exatamente. As alternativas do IP3, em que se julgava que a Estrada da Beira ia acabar. Ou pelo menos que havia o estigma de que todo o comércio ao longo da Estrada da Beira ia morrer. Pronto, estamos a falar de uma das principais entradas em Portugal, a entrada do Vilar Formoso, Estrada da Beira, e entroncar na Nacional 2, atravessar a Nacional 2, direito à Nacional 1. Portanto, mas o cheiro do frango ia até o IP3 e fazia as pessoas virem do IP3 até Vila Nova de Poiares. Fazia e faz. Por isso é que também precisávamos de ter mais oferta para que o cliente pudesse vir. E aqui a chanfana tem aqui realmente um aspecto importantíssimo. Foi uma alavanca fortíssima na restauração. Vocês têm vários reconhecimentos como restaurante da melhor chanfana, não é? Sim, enquanto houve essa distinção, não quero aqui cometer nenhum erro, salvo erro, seremos o restaurante com mais certificados da chanfana. Mas há aqui um trabalho que foi desenvolvido com todos, e todos cooperámos nisto, e porque todos éramos bastante conciliadores à volta da chanfana, e que nos respeitávamos todos muito entre todos.
mas a chanfana conseguimos todos juntos, através da Confraria Chanfana, através da Câmara Municipal, através de todos os organismos, todas as instituições que aqui colaboraram muito mesmo, e fizemos, e conseguimos ter aqui uma qualidade transversal e muito, aliás, acabou-se com isso. Vocês foram a diferenciadora era muito... Vocês foram à raiz da chanfana, não é? Ou seja, foram exatamente buscar a receita genuína da chanfana, não é? E ainda hoje fazem a chanfana dessa maneira. Tal e qual. Como tu sabes, a minha mãe durante a vida toda dedicou-se à restauração e foi... Tenho orgulho em dizer isto. Portanto, ainda utilizas o forno, ainda utilizas o forno. A lenha, isso é obrigatório. Quem quiser, efetivamente. E isto é diferenciadora de muitas vezes muitas chanfanas, que às vezes se fala e com esta disputa toda, se a chanfana é daqui e da lá, com respeito a todos, obviamente, e a chanfana não pode ser só... Mas falavas relativamente ao papel da tua mãe na criação da chanfana, como um prato que vocês adotaram, não é? Adotaram esse como prato e foram caracterizá-lo com uma qualidade que leva a que pessoas de fora venham ao vosso restaurante procurar a chanfana. Sim, hoje tem um significado importante no nosso dia-a-dia, é muito significativo. E a minha mãe efetivamente tem aqui um papel muito importante em toda a linha do restaurante, porque está ali esteve sempre ali na cadeia, esteve sempre ali na roda da cozinha, em que ela sempre trouxe aquilo que eram sabores genuínos e tradicionais, que a minha mãe nunca foi como eu, nunca sou formado em restauração, a minha mãe também não foi, são saberes adquiridos, com essa experiência e com a garra que lhe é natural, de querer fazer, substituir o eu fui por o eu fiz. Exatamente. E conseguir ela transportar toda aquela dedicação, todo aquele conhecimento, todo aquele amor que ela tinha por aquilo que fazia. Exatamente. Falaste numa cena que faz toda a diferença, é o amor que se coloca quando nós fazemos as coisas. Transforma. Sem dúvida. Paulo, isto é como tudo na vida. Transforma. Eu acho que as pessoas têm às vezes muito medo ou muito cuidado de utilizar a palavra amor. Não há que ter isto. Transforma. Transforma. Absolutamente. Nós quando estamos nas coisas por verdadeiro amor, quando gostamos, quando queremos, quando acreditamos e transportamos essa garra, esse sentimento. Isso é fantástico. Esse sentimento, Ajuda-me a compreender aqui uma coisa. Portanto, nós temos o frango, temos a chanfana, mas alavancamos aqui um segmento mais prémio na tua casa. Ou seja, hoje as pessoas só vão comer frango, só vão comer chanfana. O que é que procuram mais? Não. Qual é a diferenciação que vocês neste momento conseguem levar junto do cliente e que levam a que o cliente vos procure em vários momentos da sua vida de celebração ou de convívio, ou simplesmente ir, enfim, experimentar uma coisa diferente? Pronto, nós fomos-nos adaptando, e adaptando às exigências do cliente e adaptando-nos ao cliente. Ora bem, se nós tínhamos E essa adaptação tem que ser constante, não é? Estamos em constante. Se nós tínhamos há 30 ou 40 anos um cliente que era o cliente de passagem, ou seja, que era o cliente que passava na estrada da beira. Exatamente. E que tinha que comer. Absolutamente. Comer hoje nas autoestradas, porque é que as pessoas param nas estações de serviço? Tem que comer, tem que parar, Portanto, hoje deixamos esse cliente, já não é um cliente de passagem, ou seja, nós em Vila Apoiados, é um bocado transversal a todos, e a nós ainda mais, porque ainda estamos mais fora do roteiro, digamos assim, já nas extremidades, não é? As pessoas vão-nos procurar por vários motivos, ou seja, mas é uma procura, não é uma passagem. Exatamente. Portanto, e nós temos que deixou de ser passagem para ser uma procura. E nessa procura,
O que é que tu introduziste de diferente para gerar o fenómeno da atração? Ou seja, eu deixo de ser um sítio de passagem, deixo de ter aquele serviço da refeição quase que em modo de diária, porque a pessoa passou, teve que comer, para ser um sítio onde a pessoa vem de Coimbra, vem de Lisboa, vem do Porto, vem não sei de onde, e vai comer à tua casa. Este é um fenómeno. Estejas onde estiveres, desde que tenhas aqui este segredo bem planeado da oferta de uma situação diferente, a pessoa vem de onde quer que seja. Não importa onde tu estejas, é isso? Vamos lá ver uma coisa. Nós sabíamos uma coisa. Nós tínhamos um produto e eu e o meu irmão tentamos fazer isto e pensamos isto. Nós temos um produto-chave, que é o frango de churrasco. Portanto, ok? Diferenciador, chamamos nós, que sabemos que mantemos esse método de longos anos, ou seja, protegemos aquilo que é o nosso produto e a maneira como o confeccionamos, não é? Garantimos isso, com pessoas que se dedicam muito, com colaboradores que se dedicam muito a ter o gosto e esse amor para poder apresentar isso tudo. Exatamente. Porque grelhar um frango não é simplesmente de meter um carvão a arder e meter um frango e com sal. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. E é um trabalho, não é assim tão simples. Um trabalho pesado, não é? É um trabalho pesado, um trabalho duro, um trabalho exigente. E ainda por cima no verão, com muita resiliência. É? No verão, tanto no verão como no inverno, é efetivamente duro. E eu reconheço isso aos colaboradores. O que é que nós tínhamos que acrescentar? Temos isto, temos também. As pessoas depois é tudo um complemento. A nossa batata frita é feita também com certo cuidado, somos rigorosos na compra. Descascam a batata, cortam a batata, parte-se a batata, okay. Ou seja, a batata é condicionada tudo com preceito para que possamos apresentar algo que as pessoas sejam prazeroso e combine bem com o frango. Depois juntamos isto, vamos juntando alguns outsides que entram e saem para que as pessoas notem algum diferenciador. Neste momento, um desses pratos mais golosos do teu restaurante? Desses pratos mais golosos, nós trabalhamos hoje umas carnes que são o T-bone e o tomahawk. Portanto, aproveitamos, se nós temos a brasa, podemos isto, introduzimos isto. E são carnes efetivamente prémios, que é um tipo de cliente que nos procura, e depois associamos isto a quê? Nós temos, como tu conheces, temos lá uma salinha, temos umas salas no primeiro andar, depois temos umas salas mais reservadas, onde a pessoa pode usufruir de um outro serviço, pode usufruir de uma sala, da sua privacidade, pronto, e isso também é uma alavanca. Ou seja, acaba por alavancar o negócio. Dentro de uma churrasqueira. Ou seja, o cliente que um dia pode lá ir comer um frango de churrasco, numa outra altura, pode lá ir fazer o batizado da criança, um aniversário. Acrescentamos um cabrito, um borrego, aquilo que for necessário. Portanto, e temos abrimos esse leque. Isso permite-nos o quê? Permite-nos também nós próprios evoluirmos. Ou seja, boa. E o cliente vai pedindo e sugere outra coisa e nós vamos atrás da vontade do cliente. Tentar satisfazer. Inspiras-te. Aquilo que tu dizias no início faz todo sentido, que é esse cuidado que existe em perceber o que o cliente quer e as inspirações que o cliente te traz, leva realmente a revigorar cada vez mais o teu negócio. Ou seja, uma escuta constantemente ativa, não é? Que leva a perceber e a antecipar a tendência. O que é que nós tentamos fazer? Tentamos, ou seja, eu sempre aprendo na restauração que quando o cliente está a entrar, nós começamos a passar ali ponto de câmara para uma radiografia, não é? Nós começamos a tirar uma radiografia ao cliente. E o cliente vem à procura de satisfazer a sua necessidade de comer, não é óbvio, mas quer mais. Quer sempre hoje mais. Hoje em dia, cada vez mais. Quer uma experiência. E nós temos, também reconheço, nós temos de melhorar muito nesse sentido. No entanto, acho que já fizemos um caminho e vamos fazer e vamos caminhar. Ou seja, estamos a olhar para o futuro. Para o futuro. E é assim, nós sem o cliente, nós não conseguimos fazer qualquer tipo de sustentabilidade. Raul, qual era o conselho, ou qual é o par de conselhos que tu poderias dar a alguém que quer abrir um restaurante?
Ou seja, quer começar um projeto do zero, quer abrir um restaurante, e se tu tivesses que lhe dar 2 ou 3 dicas, o que é que tu lhe dirias? Acima de tudo, está inerente, acho, não é? Acreditar, mas com uma fortíssima vontade do querer. Ok. Eu quero. É isto que eu quero, então eu quero. Eu tenho que me dedicar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que estar. Eu tenho Ou seja, que ser agregador. a dedicação, o esforço, a resiliência. A restauração está muito, não digo desvalorizada, as pessoas valorizam a restauração, mas depois quem está na restauração desvaloriza a restauração. Eu diria, há pouco focaste em um aspecto que é determinante também no vosso sucesso, que é a questão da inovação. Portanto, a resiliência, a inovação. A inovação, eu até, porque eu sou um autocrítico nesse sentido, acho que devia evoluir muito mais, mas é sem dúvida não podemos descurar e temos de ter sempre um bocadinho à frente. E há coisas que podemos inovar, coisas que mesmo... E às vezes, o inovar não tem que se criar uma coisa nova, é ir buscar, é ir fazer o estudo da raiz das tradições e trazer para cima, não é? e aperfeiçoar aquilo que já temos. Porque, criar é muito bom, mas também conseguimos manter aquilo que temos é um desafio extremamente brutal. Atenção. E as coisas perdurarem no tempo... Faz todo sentido. Há uma coisa que há um conselho, se eu posso dar um conselho, há pessoas que sabem disto, à série, e eu não sei de certeza, e não estou aqui a fazer nenhum ato de humildade. Mas cuidado com o que é que estamos a fazer à nossa restauração, o que é que chamamos de tradicional. Especialmente esta restauração do interior, que é muito genuína, é muito própria. E é rica. E que por vezes é muito maltratada. Pois. Não é? E acho que não lhe podemos tirar o encanto da sua ruralidade. Exatamente. Da sua brutalidade. Às vezes, depois queremos inovar. Exatamente. E vamos acrescentar muita coisa, florear, se me permitem esta expressão, florear muito, e depois tiramos a essência. A sua essência. Exatamente. Ela deixa ser genuína, deixa ter aquela brutalidade, aquela ruralidade. Absolutamente. E nós não podemos renegar. Ou seja, eu acrescentaria àquilo que tu estavas a dizer, o mais genuíno possível. Portanto, são estes 3 pilares essenciais que tu darias como o teu mote para alguém que quer iniciar. Mas não achas que estava na altura de expandir para outros mercados? Acho que está mais na altura, e esse é um desejo, é uma vontade, e há um projeto feito. Pronto, nós temos um projeto efetivamente feito, que está a demorar muito mais tempo do que aquilo que nós imaginássemos, que nós estávamos a imaginar, que nós prevíamos, mas estamos a fazer um caminho, às vezes temos que fazer umas pausas, e perceber e voltar atrás e não nos precipitarmos. Agora, nós temos efetivamente o projeto, não é só a nossa vontade que conta, e gostamos, e acho que podemos expandir, porque também temos aqui um trabalho, mérito de todos, torno a referir, temos aqui um trabalho feito na nossa marca. Nós efetivamente temos uma marca no mercado. Pequena, grande, extraordinário. Vale pouco, vale muito, é o que está, mas fizemos essa marca. E nós temos projetos, temos vontades. Hoje há vários problemas. Há um problema da mão de obra, que é conhecido, como todos. Motivar as pessoas na restauração não é fácil. Eu acho, porque as pessoas ainda não perceberam o quanto é gratificante quando a restauração é bem emprego. Há uma coisa que todos temos que fazer. Estemos satisfeitos ou não, estemos num dia bom ou mau, nós temos que empregar o nosso melhor. E temos que ficar orgulhosos do nosso trabalho feito. Exatamente. Em termos de brio profissional. E no limite, na verdade, o cliente que nos vai visitar, ok, ele vai beneficiar de um serviço, não é? Portanto, e para ele, se a pessoa que está a servir está bem ou mal disposta, não é? O resultado final é que ele quer um serviço de excelência. Olha, eu
pegaria nestas palavras e dizia, eu iria mais longe, de elegância. Exatamente. E elegância não é só na forma de vestir, não é na forma, não, é elegância na alma, nas palavras que utilizamos, no dizer obrigado, e às vezes as coisas, de pedir desculpa. Às vezes as cenas até podem não correr tão bem, não é? Epá, por alguma razão não correu tão bem, mas a forma como nós traduzimos essa palavra dirigida ao cliente ajuda-o a compreender que aquele não foi o melhor momento e está tudo certo. Vou ter que voltar outra vez a pessoas que já falei anteriormente. E o meu pai diz isto muitas vezes e eu constatei isso muitas vezes e repitando e vou ser repetitivo na pessoa que vou falar. Não tenho uma recordação do Sr. Cassiano que religiosamente, mais que uma vez às meses, ou pelo menos uma vez, dele ou da senhora, que muitas e tantas vezes a coisa não correu tão bem, para não dizer que correu mal. Exatamente. E eu nunca ouvi. Eu muitas vezes antecipei a Sr. Cassiano, olha, peço, e ele, desculpa, não, para a próxima corre melhor. Corre melhor. Portanto, mas também é verdade que só alguns é que têm essa capacidade de perceber que é feito por pessoas, de pessoas para pessoas, nem sempre tudo corre bem, mas não podemos, por um determinado momento não correr bem, nivelar a qualidade por esse momento. Não podemos. E nós somos, hoje parece que estamos todos muito fáceis a fazer julgamentos. Absolutamente. É fácil. Então com as redes sociais, uma maravilha. Não é? Facilmente nós passamos de bestial a besta e de besta a bestial. Não é? Isto hoje em dia é, sem dúvida nenhuma, é interessante, mas ao mesmo tempo preocupante. Não é? Porque a tolerância... Lá está. E hoje saber, e também saber ouvir um raspanete, ou saber ouvir uma reclamação, ou um ponto de vista de um colaborador, ou os colaboradores poder... Há bocado perguntávamos quem é o Raul. O Raul é uma pessoa que tem defeitos, tem virtudes, tem certamente também os defeitos que virtudes. E eu depois transformo às vezes no Miguel, conhecem mais o Miguel no restaurante, quem trabalha comigo. Eu não sou uma pessoa fácil, mas a minha preocupação, e a minha e do meu irmão, é que conseguimos garantir. Eu vou-te dar um exemplo. Veio o Covid, nós chamámos todos os funcionários, a primeira coisa que lhe dissemos, e fomos dos primeiros restaurantes a fechar, disseram, calma. Exatamente. Mostramos as contas da empresa, a solidez da empresa, ninguém se preocupe, que ninguém fica prejudicado num cêntimo que seja, e nós garantimos, porque há famílias que dependem. Exatamente. Famílias que vocês empregavam ou empregam lá na sua totalidade. Eu tenho famílias inteiras, tenho marido e mulher a trabalhar no mesmo espaço. Esta é uma responsabilidade enorme. Parece-me, para a nossa pequena empresa é muito grande. É muito grande. E não é só grande, ou seja, monetariamente, e há pessoas que já vos acompanham há imenso tempo. Eu fazem parte já da história da casa. Um senhor que respeito imenso, ia falar nisto, tenho que falar noutro. Não gosto muito de ir aqui individualizar, posso cair no erro de não falar de alguém. O Sr. António Salazar, tu conheceste tão bem. Exatamente. Tão bem. Eu hoje me lembro dele a fumar o seu cigarrinho, um português suave, exatamente, amarelo, não é? E ele punha o cigarrinho no cantinho do balcão. E eu gostava-me, quando eu iniciei, quando eu tive a oportunidade de ter uma cota no restaurante, eu às vezes deixava sair o meu pai e o meu tio e chegava ao pé dele. Eu depois meter-me ali uma responsabilidade de comprar as bebidas. Eu não percebia muito. Tinha medo de errar, de ser julgado, e fiz muitos erros. E eu então discretamente ia perguntar ao Sr. António, desculpa lá e tal. E ele, rapaz, na cara e tal. E ele é que me dava as dicas. E dava-me... O Sr. António trabalhou lá muitos anos. Ora bem, seguramente... desde 74. Pois, sim, ele veio... 74, 75... Até digo-te já, não tenho isso, até 2004. 6 de agosto, não, ele faleceu em 6 de agosto de 2004, salvo erro.
que eu recebi essa triste notícia, mas tinha sido pouco tempo antes. Exatamente. Não sei se um ano antes. Incrível, talvez, incrível. Foi uma pessoa que... e ele às vezes dizia-me, calma, olha que ouvir... Se calhar, deixa-nos falar primeiro. E ele cala-te, olha que mantém-te calmo. Pronto, ou seja, transmitia esta escuta ativa. Escuta ativa. Fazia-me esta. Que é extraordinário. É a melhor forma que nós temos, não é? De muitas das vezes aprendermos rapidamente é sabermos escutar. E depois há bons exemplos, há excelentes exemplos, como o Sr. António, e agora vou só falar disso, não posso falar mais, vou cair nesse erro, que também eu sou que conheces, que já está reformado, que trabalhou connosco, que teve uma dedicação enorme, que lhe tenho uma gratidão extraordinária. Ele sabe, eu digo-lhe isto, portanto, ele sabe quanto o admiro, que é o Alberto. Que esteve nas mesas, que é uma pessoa que nos enche o coração o churrasqueiro que esteve lá, grande, sei lá, não sei, é simples, também é simples. Ele foi para lá, eu tinha 5 anos de idade. Pois. Portanto, ele seguramente teve ali 35 a 40 anos. 35, brutal. 35 a 40 Ou seja, anos. Hoje em dia nós olhamos para a rotatividade das pessoas nas empresas e é incrível como é que estas pessoas, não é, fizeram história e ajudaram a fazer história nos sítios onde trabalhar e tornaram-se parte integrante dessa história. Isso é extraordinário. É extraordinário. Estas coisas só acontecem com pessoas dessas. Portanto, e essas pessoas tinham com muita discussão, às vezes com pontos de vista totalmente diferentes e que que sempre empregaram o seu melhor. É isto que eu acho. Um bocado de garra, de fibra. Boa. Sabes? Exatamente. Depois vamos recolher os frutos, mas agora vamos. Esse é o melhor exemplo que nós podemos ter. Raul, olha, muito francamente foi um enorme prazer conversar contigo. Foi um enorme prazer aprender, ouvir as tuas histórias, e que essencialmente possas inspirar outras pessoas também a construírem histórias interessantes. É claro que uma pessoa de sucesso como tu tinha que ter lugar na cadeira do Habitat de Sucesso. Eu espero nos encontrarmos em breve com outras histórias, outros amigos, outras recordações e essencialmente eu acredito que daqui a um ano, se não for antes, vamos voltar a falar e vamos voltar a falar sobre uma coisa que se chama expansão. Fica o desafio. Paulo, se me permites só, deixa-me dizer-te isto. Foi com muito gosto e com muita amizade que recebi este teu convite. Eu não sou nada destas coisas, portanto, mas obrigado. Eu dizia-te mais, estou obrigado a estar sempre às tuas ordens, porque és uma pessoa que eu conheço, acho que posso dizer bastante bem, para poder dizer que são pessoas como tu que nos trazem uma força enorme e que embelezam tudo isto. E eu conheço perfeitamente para te dizer para te dizer obrigado. Obrigado, eu também. Obrigado. E é esta Samuel, força que faz um trabalho extraordinário. Ao nosso realizador que está por trás das câmaras, ao nosso mentor deste projeto, também uma palavra muito especial. É aqui no Habitat de Sucesso que nós queremos criar um novo futuro e queremos criar um novo pensar sobre o futuro, sobre a nossa economia, sobre as pessoas e como conseguirmos chegar todos juntos ao sucesso. Até à próxima. Obrigado. Muito obrigado.